Então, eles sentem um receio de sofrer algum tipo de retaliação por causa disso. Os discípulos estão em um lugar fechado, com receio, aflitos, um cenário de inquietação, quando então Jesus decide aparecer aos seus discípulos. Ele vai mostrar as suas mãos, ele mostra também a marca ao lado do seu corpo, porque o corpo de Jesus havia sido perfurado por uma lança. Quando os seus discípulos eles percebem que era o próprio Cristo, aleluia, que os discipulou no processo de mais ou menos 4 anos, eles são tomados de um temor, eles ficam impactados com o cenário que eles estão observando, e alguns deles vão sair dali para contar a Tomé o aparecimento de Jesus. Tomé de fato não vai acreditar. Quando Jesus aparece a primeira vez, Tomé não estava presente, de modo quando os discípulos contam para Tomé que Jesus havia aparecido, Tomé diz que só acreditaria se colocasse as suas mãos nas marcas de Jesus, se colocasse a sua mão ao lado de Jesus, onde foi ferido e perfurado por uma lança. Vão se passar 8 dias, Jesus decide novamente aparecer aos seus discípulos, precisamente a Tomé. Jesus vai na direção de Tomé, ele vai citar este versículo que nós lemos: coloque os teus dedos nas minhas mãos, coloque as suas mãos ao lado do meu corpo, e não seja incrédulo, mas crente. Quando Tomé tem a percepção que quem estava à frente dele era o próprio Cristo, ele é tomado de temor, ele é tomado de uma reverência e diz: Senhor meu, porque ele havia constatado que aquele que ali estava era o próprio Cristo. Quando Jesus ressuscita, ele não precisava carregar as marcas consigo. As marcas da cruz, por ele carregada, ele não precisava carregar as marcas. Para trazer para os discípulos, ele carrega as marcas para trazer para os discípulos e para nós, nos dias em que estamos vivendo, aleluia, uma reflexão muito profunda. Jesus não precisa carregar as marcas, aleluia, Jesus não precisa carregar as marcas para dizer que ele era o próprio Deus. Mas ele, sendo o próprio Deus, ele carrega consigo as marcas da ressurreição. É infinitamente mais, as marcas da ressurreição é infinitamente mais superior a qualquer tipo de cicatrização. Jesus teria o poder de ressuscitar e não carregar no corpo as marcas. Para nós, humano, a cicatrização de uma ferida é algo natural. Por mais que seja grande a ferida, com o tempo a tendência ela é cicatrizar, se regenerar. Jesus tinha este poder para, após a ressurreição, ele não carregar as marcas. A ressurreição é algo que Jesus pode fazer, porém, mesmo Jesus sabendo que poderia não carregar as marcas da cruz, ele decide ressuscitar e carregar nas mãos e também no corpo as marcas de Jesus, as marcas. Jesus tem tanto poder de regeneração, de recompor, que quando um soldado veio buscar, aleluia, o próprio Jesus, Pedro, ele percebe que é um soldado que veio apanhar Jesus, ele tira a espada, corta a orelha de Malco
E Jesus vai pegar a orelha e vai colocar no mesmo lugar. Jesus tinha o poder de recompor, de regenerar. Ele era Deus, ele tinha autoridade para isso. Mas ele faz questão, após a ressurreição, carregar as marcas dos cravos nas mãos. Ele carrega também a ferida que a lança fez ao lado do seu corpo. Porque no mínimo essas marcas querem trazer para nós, nesta tarde de hoje, uma reflexão profunda e que é pertinente para a nossa vida, aleluia, nesta noite. Quantos nesta noite querem ouvir e têm o prazer de ouvir esta palavra em o nome do Senhor Jesus? A primeira dela está aqui, é que as marcas de Jesus deram a ele autoridade. Jesus não precisa das marcas para dizer que tem autoridade. Ele é a própria autoridade. Mas ele carrega as marcas para ser coerente com o seu discurso. Ele disse que seria afligido, que passaria pelo Calvário, que sofreria em nosso lugar. Então as marcas confirmam que tudo aquilo que ele passou é verídico, é verdade. Até porque a autoridade não é constituída de forma como se fala, mas sim na forma, na maneira como se vive. A autoridade é constituída com prática e não com palavras. Se Jesus expressa, se Jesus prega, ele não vivesse aquilo que tivesse pregando, ele não demonstraria ter autoridade. Aleluia. Jesus mostra as marcas, porque Jesus sabe que nem todas as pessoas vão acreditar no discurso. Nós, por exemplo, fazemos parte da geração que não viu, mas creu. Aleluia. Só que existem pessoas que não acreditam nas palavras. Existem pessoas que fazem parte da geração de Tomé. Enquanto não ver as feridas, ele não crê. Então as marcas confirmam que ele é o próprio Deus. Porque existem pessoas, enquanto elas não enxergam a ferida, elas não acreditam nos argumentos. As marcas estão dando autoridade para Jesus, para que ele continue pregando para Tomé. Tomé não acreditou no discurso dos discípulos, mas precisou ver as marcas de Jesus para acreditar que ele era o próprio Cristo. As marcas que dão autoridade para dizer que ele é mesmo, sem precisar delas, ele usa elas para mostrar que tem autoridade. Você sabe que Deus vai permitir certas marcas na nossa vida para que você tenha autoridade sobre certos assuntos. Existem feridas, problemas, decepções, processos que você vai viver, que a única intenção de Deus nesta dor é te dar autoridade. Existem crises que você passa, problemas que você vive, enfermidade que te alcança, aleluia, que a única intenção de Deus é te dar autoridade sobre essas situações. O propósito dele, é vontade dele te dar autoridade sobre certos assuntos. Por mais que você leia muito, por mais que você tenha mestrado, existem coisas que enquanto você não viver, não vai ter autoridade, você não vai ter autoridade. Então Deus te fere, Deus te marca, Deus permite dores para que através dela você tenha autoridade. É a intenção dele te ensinar no meio das feridas, para que as feridas te deem autoridade para pregar. Aleluia. Tem gente, aleluia, louvado seja Deus, que não vai ouvir os seus argumentos. Tem gente que não vai ouvir o que você fala. Tem gente que não vai nem querer ouvir, aleluia, o que está saindo da sua boca. Mas quando ver as tuas feridas, aleluia, a tua ferida vai pregar por você.
Existe momento